Muito obrigado, Clóvis, obrigado ao Jaime e ao Silva pelo convite. Um prazer enorme estar com vocês. Hoje nós vamos tratar de duas das lesões básicas mais importantes da radiografia de tórax, né? E quando a gente tem uma redução da transparência, a gente chama de opacidade. E as duas das opacidades mais interessantes que a gente precisa ter o conhecimento e o discernimento entre elas, mais importantes são a consolidação e a telectasia. A consolidação é a substituição do ar do interior do espaço aéreo por algum material líquido, célula ou por ambos. E na telectasia é a ausência de ar no espaço aéreo, de algum grau ou na sua totalidade. Então, primeiro conceito, na consolidação, nós não vamos ter perda de volume ou mínima perda de volume. Tá? E os sinais da consolidação, o parênquima pulmonar passa a ter uma atenuação muito próxima às outras estruturas da parede e do mediastino, e este aqui, nós estávamos conversando com o Clóvis aqui, o sinal descrito por Felso como sinal da silhueta. Tem gente que prefere usar o termo da perda da silhueta, né? Então, aqui, esse contorno direito do coração, nós não estamos vendo, porque esse ar do pulmão foi substituído por algum conteúdo, no caso aqui, pus, com a pneumonia, ou pacifica aqui. Outro sinal é o broncograma aéreo, e outra característica da consolidação é que ela não tem contornos bem definidos, a não ser quando ela é contígua à superfície pleural, aí ela tem um contorno liso e irregular. Essa daqui é uma pneumonia lobar típica, né? A gente vê essa opacidade ocupando todo o lobo inferior. Veja que eu vejo o contorno cardíaco direito, então a estrutura posterior. Ela está delimitada pela fissura em toda a sua extensão e apresenta um sinal muito importante, que é o sinal do broncograma aéreo, né? Como existe a opacificação do espaço aéreo, os broncos se tornam visíveis. Isso é o sinal do broncograma aéreo, bem característico da consolidação. Nem sempre na radiografia de tórax a gente vê o broncograma aéreo, nesse caso aqui. Mas isso não teria dificuldade nenhuma de pensar na etiologia, já que o paciente tinha um quadro clínico de infeccioso, tudo, né? Mas foi feita a tomografia, que na tomografia, claramente, a gente vê o broncograma aéreo, né? E vê o preenchimento do espaço aéreo aqui denso, né? Conforme a gente está vendo na radiografia. O controle mostra clareamento completo dessa lesão e um pulmão absolutamente normal. As pneumonias ditas pesadas, às vezes, abaulam a fissura. Antes a gente falava em Klebsiella, voltou na moda Klebsiella agora, mas outras bactérias também podem abaular a fissura. É importante a gente ter... É importante o controle radiográfico, porque algumas condições podem ficar algumas sequelas, né? E, às vezes, precisa de um acompanhamento um pouquinho mais prolongado, como essa pneumatocele que, na evolução dessa criança aqui. E a pneumatocele em si não representa muito, mas pode romper, pode complicar, então é bom que se tenha conhecimento até a cura completa. A radiografia de tórax em PA tem sido cada vez mais utilizada, sem a incidência em perfil. É possível ver a radiografia de tórax. Por exemplo, na Inglaterra só se faz a radiografia em PA, né? Mas a radiografia em perfil, ela ou confirma, ou determina o diagnóstico, ou te ajuda a confirmar o diagnóstico em pelo menos 23% dos casos, né? Então, aqui é difícil de ver essa opacidade aqui, mas veja que no perfil a gente claramente vê essa opacidade, outra vez o sinal da silhueta.
apaga a fissura esquerda aqui, nós estamos vendo só uma... Apaga o diafragma esquerdo aqui, nós estamos vendo só um diafragma, né? Isso a gente já tem que suspeitar. E veja que existe uma alteração do gradiente de transparência, que é crescente do ápice para a base, aqui existe essa opacidade posterior que a gente está vendo. Você vê na tomografia, fica muito fácil de ver, mas veja que é uma estrutura retrocardíaca, às vezes, difícil da gente ver na radiografia de tórax. Quando a gente tem uma consolidação desse tipo, a gente deve deve ligar para o médico, sim, independente de ser positivo ou não. Mas essa opacidade com base pleural, com ápice truncado, direcionado para o hilo, a gente tem, olha aqui, né? A gente tem que suspeitar independente da idade, independente da clínica. Se tiver hemoptise, uma beleza. Se tiver dor, uma beleza. Você suspeita mais fácil, mas, independente da condição, a gente deve sempre suspeitar da possibilidade de embolia pulmonar, né? E esse daqui é o sinal da corcova de Hampton, que a gente está vendo aqui, né? Então, isso a gente deve ligar e deve prosseguir o estudo. Em criança, às vezes, a gente, principalmente em criança e em adulto, às vezes a gente pode ter esse padrão de apresentação da consolidação arredondada, que é chamada pneumonia redonda, né? E isso não é massa. Se tiver a clínica de infecção de vias aéreas, tratar e controlar, não precisa submeter essa criança a uma radiação desnecessária, de fazer uma tomografia. Essa paciente, o marido dela tinha tido tuberculose e foi radiografada porque o marido tinha tuberculose, e a gente encontrou essa opacidade no ápice do pulmão aí, né? Não tinha nada, a paciente não sentia nada, mas trataram por 10 dias, e a evolução persistiu, tomografamos, tinha essa consolidação focal aqui, né? A consolidação focal, ela foi feita a biópsia, e, na verdade, se tratava de um linfoma Malte, né? Então, lembrar que pneumonia que não cura, a gente tem que prosseguir na investigação, e, às vezes, o limite não é a imagem, e o limite é a histologia, tá? Nas pneumonias, nas consolidações multifocais, um grande representante é a bronquiolite. Então, típico, múltiplas consolidações,
acometendo os dois lobos, mas de forma difusa e irregular. E na broncopneumonia, o grande representante é a tuberculose. Mas não esquecer que tuberculose também pode se apresentar, e se ela for primária, se apresentar como uma forma focal de consolidação. Aqui, nesse caso, e interessante que a gente tem diagnosticado cada vez mais tardiamente as pessoas, né? Com 15, com 16 anos, e principalmente nesses pacientes que têm algum tipo de imunossupressão, né? Tipo transplante renal, alguma coisa. Então, essa consolidação aqui de segmento posterior do lobo inferior direito, né, mostrava escavação, e veja que na janela fechada a gente tinha reação linfonodal, tanto hilar como mediastinal, né, numa tuberculose primária, numa paciente de 36 anos de idade. Outra forma de apresentação multifocal é a pneumonia por aspiração, né? E a pneumonia por aspiração, ela tende a acometer as regiões basais, né? Mas geralmente são pessoas acamadas ou pessoas que apresentam alguma deficiência de deglutição ou central. E a gente deve suspeitar quando existem essas consolidações mais basais. Pode também pode ocorrer também aspiração, dependendo do decúbito. Às vezes a pessoa fica mais à direita, pode aspirar mais à direita, tá certo? Esse caso aqui é um caso bem interessante, já mostrei várias vezes, de um paciente de 22 anos e que apresentou um quadro de febre, um quadro muito grave respiratório. E veja que a gente tinha uma consolidação aqui de lobo médio, olha aqui apagando a silhueta cardíaca, e a gente tinha uma consolidação, uma opacidade de lobo inferior esquerdo. Veja, o lobo inferior esquerdo é posterior, então ele não apaga o contorno do coração aqui, né? E o diagnóstico estava na história. Ele era um aprendiz de engolidor de fogo. E eles põem uma parafina, mas tem que soprar, não pode aspirar, né? Então, o cara era um aprendiz, ele acabou aspirando e fazendo uma pneumonia química, que é esse padrão que a gente está vendo aqui na tomografia. E o interessante é que a parafina tem uma baixa atenuação, muito próxima de óleo mineral. Então, a gente vê aqui no interior do espaço aéreo e nos brônquios a imagem negativa dessa aspiração. A imagem, o acompanhamento, a radiografia é muito interessante, né? Se você tem um diagnóstico clínico de um processo pneumônico, ele, às vezes, demora algum tempo para limpar. E você não precisa de outro método, não, desde que o paciente esteja evoluindo bem, que esteja seguro, a gente pode acompanhar um pouquinho mais, tá certo? Outra evolução interessante é da contusão pulmonar, né? Não se sabe exatamente que momento que começam a acontecer as alterações de uma contusão pulmonar, porque não é cronometrado um acidente de carro com trauma, né? Mas, num primeiro momento, a radiografia pode ser normal, né? Ou aparecer uma opacidade muito tênue, como essa daqui, que acredita-se que começa a ocorrer sangramento aqui nessa região, passa a ser detectado a mais ou menos cerca de 6 horas depois do acidente automobilístico. Ela aumenta, mas no terceiro dia ela deve ter sumido. Se ela não sumiu, pense em outra hipótese. A consolidação, a contusão não preenche esse espaço. E, às vezes, a gente pode ter algumas dessas opacidades multifocais. A gente está vendo aqui, está acompanhando, tem outra opacidade aqui, outras subpleurais, né? Um paciente que tinha uma pneumonia em organização, né? Então, essa é uma forma de consolidação crônica. Tipicamente, a pneumonia em organização
apresenta o sinal do halo invertido, com paredes regulares, né? Que é uma situação que a periferia é mais densa do que o interior. A gente vai ter um vidro fosco de hipermeio, né? Essa condição aqui a gente encontra em muitas doenças, mas é particularmente frequente na pneumonia em organização. Agora, se a gente tem uma situação dessa, o paciente pode ter tido uma infecção aqui, fez uma radiografia, a gente está vendo a consolidação. Trata, aí persiste, aí já não tem mais sintomatologia, não houve alteração nenhuma do quadro radiológico. Veja aqui, não teve alteração do quadro radiológico, a gente tem que partir para a investigação, né? Então, veja aqui a radiografia e veja a tomografia, uma consolidação multifocal, com broncograma aéreo, né? Olha aqui nesse MINIP, como a gente vê o broncograma aéreo, né? E veja aqui nesse... Opa! E veja aqui nessa imagem com contraste, o sinal do angiograma, que foi até descrito nessa entidade mesmo. Como o volume do pulmão é mantido, os vasos permanecem distantes, né? Então, eles não se aglomeram, né? Então, esse daqui era um caso de um adenocarcinoma de crescimento lipídico, antigo bronquíolo alveolar. A mesma coisa. Esse paciente aqui, 3 meses de evolução, eu acho que teve piora, né? Aqui a gente vê que houve uma piora do quadro, a consolidação permanece mais ou menos a mesma coisa, mas houve aumento no número de nódulos do espaço aéreo nesse pulmão e houve também, se tornou mais visível os nódulos do espaço aéreo nesse pulmão direito. Então, tem que pensar mesmo na possibilidade de um adenocarcinoma de crescimento lipídico, que era o diagnóstico desse paciente com PET positivo nessa região. Então, nós discutimos consolidação focal e multifocal, né? As causas agudas, as mais comuns, são pneumonia, hemorragia e o edema pulmonar. As causas crônicas, né? Opa, eu pus esse slide num lugar errado. Eu não mostrei ainda pneumonia eosinofílica, pneumonia em organização e pneumonia lipídica ou lipoídica ou lipoide. E neoplasias, né? Pneumonite pós-obstrutiva, adenocarcinoma com crescimento lipídico e linfoma. Aqui a forma a difusa, típica distribuição em asa de borboleta, né? Do edema hidrostático. E as condições que a gente pode encontrar em hemorragia ainda em causas agudas e na SARA, na síndrome da angústia respiratória. Geralmente, na pneumocistose, nós vamos ter mais um padrão de vidro fosco, que mais ou menos é esse padrão que a gente vê aqui com o sinal de pavimentação em mosaico, né? A gente vê o vidro fosco aqui e os septos lisos bem visíveis aqui, né? Então, quando a gente com predomínio apical em relação às regiões basais, quando ela é aguda é mais comum acontecer isso. A gente pode ter cistos, mas às vezes você não vê cistos, né? Mas a gente pode ter cisto, olha aqui tem um cisto muito pouco, tem outro cistinho aqui, mas nessa condição e pela frequência, a gente deve pensar muito fortemente na possibilidade de uma pneumonia por pneumociste girovese, né? Aqui, se eu tenho consolidação apical, nem sempre bonitinha igual essa, mas com predomínio apical, na tomografia também periférica, e com um aspecto ao contrário de asas de borboleta, quer dizer, pegando a periferia, podia envolver mais a região basal também. Eu tenho que pensar na possibilidade de pneumonia eosinofílica crônica, né? Esse é um outro caso de pneumonia em organização. Às vezes a gente pode ter uma pacificação mais difusa, né? Como a gente está vendo aqui, o sinal do halo invertido aqui, o outro sinal do halo invertido aqui, né? Então, essa é uma condição. Em consolidação difusa ainda, a gente pode ter condições imunológicas e idiopáticas, né? Essa é uma condição de uma mulher que tinha
não era muito sintomática, mas tinha um pouquinho de dispneia, não mais do que isso. E na radiografia a gente via como consolidação, né? Quando a gente olha aqui na tomografia, a gente tem um padrão de pavimentação em mosaico, né? Desculpe, de atenuação em mosaico aqui, né? Você vê de pavimentação em mosaico. Desculpe ter me atrapalhado aqui. E esse caso aqui era um caso de proteinose alveolar pulmonar. Geralmente se faz diagnóstico lavado brônquio, sai leitoso, sem problema nenhum. E cuidado com o mesmo padrão que a gente vai ter esse mesmo padrão e o diagnóstico está aqui, né? A gente tem visto cada vez menos, mas nós mais vividos tivemos muito, né? O pessoal com chagas e que tomava óleo mineral para fazer funcionar o intestino, né? E às vezes eles aspiravam e faziam uma pneumonia lipídica aqui, como nesse caso, né? Então, de uma maneira geral, a consolidação, nem a tomografia ajuda muito, elas são todas muito parecidas. Tem duas condições que a gente pode pensar, né? Quando a pessoa inala algum material de baixa densidade, como na pneumonia lipídica, como nós vimos nesse sujeito que aspirou parafina, né? E a amiodarona, que aumenta muito a densidade do pulmão, então é possível suspeitar o diagnóstico. Um achado bem interessante nesses pacientes, eles geralmente têm arritmia cardíaca, eles tomam amiodarona, né? Aqui com insuficiência, derrame pleural bilateral. O fígado costuma ser bastante denso também. Aqui sim deveria ter entrado o slide, e aqui faz o resumo de tudo que a gente discutiu. Agora nós vamos falar um pouquinho acelerado em atelectasia. Na atelectasia, a gente tem um aumento da densidade pulmonar, o deslocamento da fissura, elevação da cúpula diafragmática, redução dos espaços intercostais, compare aqui com esse daqui, pulmão contralateral hiperinflado e desvio das estruturas mediastinais para o lado da atelectasia. Rearranjamento dos vasos e dos brônquios e deslocamento do hilo pulmonar em direção da área atelectasiada. Então, os sinais são desvio de fissuras, conforme a gente está vendo esse desvio da pequena fissura direita, desvio da grande fissura, conforme nós estamos vendo nessa radiografia em perfil. Um conceito interessante é que o lobo superior ele é irrigado por esse tronco arterial que tem origem intramediastinal. Então, se você tiver uma atelectasia do lobo superior, ele sempre vai estar grudado ao mediastino, tá? Por uma estrutura que tem uma estrutura, o pedículo intramediastinal. A gente está vendo aqui, né? Que é uma estrutura intramediastinal. Então, a gente vai ter a elevação aqui, a gente está vendo aqui, foi um caso que eu mostrei aqui, e veja, em caso extremo, ele fica grudadinho aqui no mediastino, né? Aqui também, embora não seja é o lugar que mais frequentemente a gente vê, a somatória do tumor mais a atelectasia, o tumor aqui e a atelectasia aqui, dando esse sinal de um S aqui, o S de Golden, que a gente está vendo um S invertido aqui. Isso pode dar nos outros lobos também, mas tipicamente ocorre no lobo superior direito. A atelectasia do lobo médio, ela vai dar o sinal da silhueta aqui, a gente está vendo aqui nesse caso, né? E quando ocorre a atelectasia é raro ter associação de atelectasia do lobo inferior e do lobo superior direitos, né? E do lobo do lobo superior e do lobo médio. Mas quando você tem uma atelectasia de lobo superior e do lobo médio, eles vão se comportar como se comportariam isoladamente, porque eles são separados por uma fissura
e por pedículos vasculares diferentes. Se eu tiver uma telectasia de lobo inferior direito, eu vou ter o típico sinal aqui da vela de barco, né, ou do triângulo, ou do compasso, e a opacificação posterior aqui, porque o lobo inferior direito é posterior. Eu posso ter uma telectasia, isso é mais frequente, do lobo médio e do lobo inferior. Aí eu vou ter um desvio completo da pequena fissura para cá, né? E só o lobo superior vai ocupar esse espaço. Então, eu vou ter vai estar grudado aqui, apagando aqui a silhueta cardíaca e dando uma opacidade posterior também retrocardíaca, né? No lobo superior esquerdo é diferente. Veja que o pedículo vascular é extramediastinal, está vendo? Da mesma maneira, o brônquio é muito mais longo do que o direito. E eu vou ter interposto aqui entre esse brônquio a artéria pulmonar esquerda, que cavalga o brônquio, e a crosta da aorta. Então, ele vai dar uma telectasia que tende a... Veja que existe o desvio anterior aqui, né? Então, aqui, no caso, eu vou ter envolvimento da língula também, eu vou ter essa fissura desviada anteriormente, o lobo inferior ocupa todo o espaço, até no ápice do pulmão. Veja que ele fica grudadinho aqui na tomografia, ele fica grudadinho no mediastino. Mas, essa é outra condição. Veja que, às vezes, ele vai grudar lá anterior. Então, existe não é como e veja aqui que a fissura está completamente deslocada. E, nessa condição, às vezes, o ar do lobo inferior pode determinar essa formação de meia-lua aqui, ó, entre a opacidade da telectasia e a crosta da aorta, que é o sinal de Luftsichel. E nessa daqui, muito lindo esse caso do Antônio aqui, porque ele compara aqui com a tomografia, mostrando bonito, isso daqui é um sinal típico de atelectasia do lobo superior esquerdo. E o lobo inferior esquerdo é um pouquinho difícil de ver aqui, está vendo? É retrocardíaco, mas a gente, olhando com cuidado, no perfil a gente faz o diagnóstico com facilidade nessa condição. E como consideração da última telectasia, lembrar que, às vezes, por algumas condições, especialmente quando existe espessamento da pleura, o pulmão pode torcer e dar uma telectasia redonda, né? Tipicamente vai aparecer o sinal da cauda do cometa. Na radiografia de tórax, o diagnóstico diferencial é com massa, com tumor, e ela se opacifica fortemente pelo meio de contraste. Os tipos de atelectasia que a gente tem é por obstrução brônquica. Em criança, mais comum é corpo estranho, em adulto é tumor. A pneumonia, a atelectasia passiva pela presença do pneumotórax. A atelectasia compressiva por compressões, por tumor ou por derrame pleural. E, por fim, a atelectasia cicatricial, que é por substituição de fibroblasto do parênquima pulmonar. E na tomografia de tórax, gente, não existe consolidação atelectásica, pelo amor de Deus. Aqui a gente tem, tipicamente, na consolidação, os vasos ficam separados, porque o espaço aéreo foi substituído por ar, enquanto que na atelectasia a gente vai ter um conglomerado de brônquio e ar, e ela vai se opacificar intensamente pelo meio de contraste. Veja que é completamente diferente. Esses são os típicos, os mecanismos de atelectasia, e com isso eu espero ter mostrado para vocês rapidamente e que vocês saiam aqui com essa ideia de diferenciar uma consolidação e atelectasia com segurança. Muito obrigado.